graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Passado o Natal, que representa o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em que muitas das famílias ainda não entenderam o real sentido dessa data tão especial. E eu queria trazer uma reflexão nesta tarde de hoje. Vem chegando agora a virada do ano, um ano novo que vem logo após, o que nós podemos levar deste ano que está passando de bom para o ano que vem e o que nós podemos melhorar a partir desse momento. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, e nós vamos ver do verso de 9 a 11. Eu deixei minha Bíblia marcadinha. Então vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 2, versos 9 a 11 diz assim: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. No verso 10 ele diz: E o anjo lhe disse: Não temas. Eu acho que o Senhor já está falando com muita gente aqui, para que a gente não temas o que está por vir, ou qual é o medo que você tem de se aproximar de Jesus, se aproximar mais dele. É largar a bebedeira, é largar os vícios, é não querer congregar, é não querer estar próximo de outras pessoas por saber que todo mundo vai errar, que todo mundo cometeu algum tipo de erro. Qual é o erro que você cometeu que está te afastando mais de Cristo? Então ele diz aqui, no verso 10, E o anjo do Senhor disse: Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então ele está dizendo que essa glória não foi só para aquele povo, será para todo o povo. Tanto aqueles do Novo Testamento, do Velho Testamento, para nós hoje em dia e para as pessoas que virão após a gente. A glória de alegria do nascimento de Jesus é para todo sempre, até a sua vinda. Versos 11 ele diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o nascimento de Jesus, já pesquisamos na Bíblia, a gente não sabe exatamente qual dia que é, mas eu tenho certeza que ele se alegra em estarmos comemorando o seu nascimento. E nós entendemos que foi para minha e para a sua salvação. O Senhor veio porque o próprio Deus diz na sua palavra em que ele olhou para baixo e não viu um justo sequer. Então ele teve que mandar o seu Filho amado. Ponha-se a pensar nessa tarde. Você que é pai, você que é mãe, colocaria o seu filho, ou daria o seu filho em holocausto para salvar aquelas pessoas que nem entendem o motivo disso, ou que realmente não querem nem saber, ou para aqueles que entendem também continuam em pecados, que sabem que a morte, logo após a morte, verá o juízo, ou para a condenação, ou para a vida eterna. O que temos feito com a nossa vida? O que nós devemos fazer para melhorar, para se aproximar de Cristo e entender realmente o seu nascimento? E nós vamos entender que o Senhor ele foi crescendo em conhecimento, em sabedoria, e foi ensinando aqueles que achavam que eram doutos, que sabiam de tudo, que eram os fariseus, que eram os escribas da época, aqueles que se achavam tal, que colocavam um jugo pesado no povo, aquilo que o povo se achavam indignos da palavra do Senhor. E Jesus veio para quebrar esse paradigma e rasgou-se o véu após a sua morte, e nós agora temos livre acesso ao Senhor. E o que eu tenho a dizer é que Jesus decidiu nos amar. Você pecando ou não, você acreditando ou não, você andando certo ou não, ele decidiu te amar. Enquanto a porta estiver aberta, enquanto ele não vier dos céus, a porta ainda está aberta. Venha participar da ceia do Senhor. Como ele gostaria que você estivesse na presença dele e ele pudesse te ensinar, para que você pudesse levar a mais pessoas. Tanta gente está necessitada da palavra de Deus. Tanta gente agora está oprimida em cima de uma cama, querendo uma cura. Algumas religiões ainda não acreditam nesses dons espirituais.
mas eu creio. E pessoas podem ser curadas através de você. E nós vamos entender que o sofrimento na cruz foi algo que não tem como a gente explicar. Então eu gostaria que você abrisse o seu livro agora, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vou ler do verso 6 em diante. O verso 6 ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus de Nazaré, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Aleluia. Assim, ele não abriu a sua boca. Em momento nenhum o Senhor reclamou. Em nenhum momento o Senhor mandou cair fogo sobre aquele povo que estava afligindo a sua alma, afligindo o seu corpo. Verso 8 ele diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. No verso 9 ele continua dizendo: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, e ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele vai dizer no verso 10 a palavra que mais me choca: porém o Senhor agradou moê-lo. Por quê? A gente vai entender que a Deus agradou moê-lo, porque Deus não vê como o homem vê. O próprio Senhor já estava vendo mais à frente, que através do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício limpo, santo, sem mácula, sem manchas, sem nada que pudesse dizer contra ele, como ele diz na palavra, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, nem usurpou ser igual a Deus, se fez homem, se despiu de toda a sua glória e veio como homem. E ao Senhor, ao próprio Deus, agradou moê-lo. Então é por isso que vai vir a condenação eterna, porque ele vai ver que o sacrifício do teu filho amado, em que foi tirado do próprio ventre dele e colocado aqui na terra, foi em vão. Que muitos não entendem, muitos não querem saber, não entendem a palavra de Deus, distorcem ela, querem viver de qualquer maneira. Mas chegará um tempo em que o próprio Senhor virá. Por enquanto ele está como advogado à direita do Pai, mas em um breve momento ele virá como juiz. Mas vamos continuar a leitura. No verso 10 ainda: porém ao Senhor agradou moê-lo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará o seu dia, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Versos 11 para finalizar: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então o que o Senhor quer olhar lá de cima é a satisfação de ver que a sua morte não foi em vão, que todo aquele sofrimento da cruz do Calvário até a expiação da sua alma, em que ele entregou a sua alma, não foi a morte que levou, mas o sofrimento foi eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento. Aleluia. Eu quero dizer a você: renda-se ao Senhor, ainda é tempo, a porta ainda está aberta, o Senhor é a própria porta. Busque a Deus enquanto pode, busque ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Eu quero dizer para você nessa tarde, que ainda não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, ainda é tempo de você se consertar.
para você que ainda está como aquela dracma perdida dentro da casa do Senhor, mas perdido, busque mais o entendimento de Jesus. Ajoelhe-se perante Ele e busque entendimento. Oh, eu sinto a glória de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus de Nazaré. Ele está mandando para dizer a você nessa tarde: não descanse. Ainda não é tempo de parar. O inferno não para. Todos os dias ele vem trabalhando para derrubar, para que a gente não possa chegar ao Rei da Glória. Aleluia. E para finalizar nessa tarde, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, números 24. Glória a Deus, aleluia. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Jesus de Nazaré. Salmos, número 24, do verso 7, ele diz assim: assim que Jesus é entregado à morte, ele se entrega, não é a morte que vem levá-lo, ele se entrega, ele espia sua alma, ele entrega. E quando chega, não, aqui na Bíblia não está escrito, mas ele, quando chega do outro lado, e a morte vê que esse foi entregue, não foi ela que a pegou, e ele não sabe o que fazer, pois não tinha mancha, não tinha mácula, estava limpo, a sua boca não tinha profetizado mal algum a ninguém, e eles não sabem o que fazer, e eles ficam: meu Deus, o que nós vamos fazer com ele? Quem é esse? Então eles têm que devolver. Ele foi sem mácula. Jesus não tinha mancha para ficar aprisionado à morte. A morte não tinha poder sobre Cristo. Então ele vai ao mais profundo abismo para pregar, acredito eu, para aqueles que também não ouviram diretamente da tua boca. Nem todos aqueles que morreram conseguiram estar com profetas. Mas Deus, eu acredito que ele foi profetizar, foi falar a tua palavra para todos. Todos ouviram. Quem está na terra, quem está no mais profundo abismo que veio antes dele. E aqueles que entenderam o poder e a glória de Jesus, ainda que estavam lá, se salvaram. E ele toma a chave da morte. E a palavra diz: morte, onde está o seu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. A partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus. Oh, Jesus de Nazaré. Então eu quero que você, por favor, abra o seu livro no Salmo de número 24, do verso 7. E nós vamos entender, após a morte de Jesus, nem a morte entendeu não entendeu porque ele estava ali, porque ele não tinha mancha, não tinha pecado algum, e nem aquele que guardava o portão celestial, que só poderia entrar depois que o Rei da Glória viesse à terra, fosse morto e após 3 dias ressuscitasse e chegasse ao portão celestial. O portão estava fechado para todos. Ninguém tinha acesso ao paraíso, ninguém tinha acesso ao portão eterno. Mas após a morte de Jesus, ele vai chegar, e nem o anjo que guardava aquele portão entendeu. No verso 24, no Salmo de número 24, a gente vai entender isso. Salmo de número 24, no verso 7, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. O Rei da Glória chegou no mais alto celestial, santo lugar, e nem os anjos entenderam porque quem é? E ele continua dizendo aqui então: oh, Jesus de Nazaré. Ele continua dizendo aqui no verso 7: quem é esse o Rei da Glória? É uma pergunta. Quem é esse o Rei da Glória? Aquele que tinha a chave do portão, que poderia abrir, mas só para aquele que viesse sem mancha, sem mácula,
e viesse redimir os pecados do povo, e levou sobre ele toda a iniquidade, e levou sobre ele todo o pecado do mundo, e foi aberto o véu, e agora nós temos acesso ao próprio Deus. E eu entendo que é o anjo que está dizendo: quem é esse, o Rei da Glória? No verso 7, verso 8, e ele continua no verso 8, e a resposta vem logo em seguida: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aleluia, glória a Deus. É aquele que veio lutar por mim e por você, e que venceu a morte, e que venceu os pecados da vida, e morreu e ressuscitou o terceiro dia, já teve um corpo glorificado, e ascendeu aos céus. E os anjos não entenderam quem é esse, o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso. Verso 8 ele diz assim: quem é esse, o Rei da Glória? Ele pergunta mais uma vez: quem é esse, o Rei da Glória? Nós não sabemos quem é. Por que abriremos o portão? Esse portão está fechado há tanto tempo. Quem é que tem acesso a esse portão? Quem é que está chegando? Verso 8 ele continua assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. No verso 9 ele diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E o verso 10 ele diz mais uma vez: quem é esse, o Rei da Glória? Então aquele que tinha a chave do portão, que o próprio Deus colocou ali para não abrir, só abrir na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. E há tanto tempo aquele portão está fechado, desde quando Adão foi expulso do paraíso. E no verso 10 ele continua dizendo aqui: o Senhor dos exércitos, é Ele o Rei da Glória. Queria que você repetisse comigo o verso 10: quem é esse, o Rei da Glória? E ele diz: o Senhor dos exércitos, é Ele o Rei da Glória. Então o que eu venho a dizer a você nessa tarde: o Rei da Glória é Jesus de Nazaré. É Ele o Rei da Glória, que foi ao inferno, pegou a chave da morte, e ela agora não tem mais poder sobre mim e sobre você. Excedeu os céus, e aqueles que tinham a chave do portão celestial não entenderam quem é que estava chegando, e pergunta duas vezes: quem é esse, o Rei da Glória? Mas a resposta é Jesus de Nazaré. Ele agora tem a chave da morte e tem a chave do portão celestial. Então ele é a única porta para a entrada do reino de Deus. Não deixe que essa morte de cruz tenha sido em vão. Pois, como eu disse, haverá um tempo em que ele virá em poder e grande glória, resgatará a tua igreja, que somos eu e você. Pois o próprio Deus, ele não faz morada mais em templo, mas sim em mim e em você. E ele quer saber como anda a sua alma. Se você tem se guardado a ele. Se quando ele vier fazer morada, a casa vai estar limpa, adornada. Aleluia. Não devemos aguardar o Senhor sem a casa estar limpa. Vamos entender, vamos trazer isso para o ambiente de agora. Para você que fosse alugar sua casa, como você entregaria sua casa? Suja, sem pintar, com coisas caindo pelos pedaços? Assim é o Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar em mim e em você se a casa estiver suja, se a casa não estiver varrida, limpa, lavada. Se ele vier encontrar em você tanto pecado e você não ter se limpado, o que é se limpar? Ora a Deus: Senhor, limpa-me. Se tu queres, pode me limpar. Ele é o único capaz de limpar os meus e os seus pecados. Trocar esse jugo pesado que você tem carregado. Poxa, eu não posso mais entrar na presença do Senhor, pois eu já estive na presença e acabei me desviando. Você pode sim. Ninguém pode te julgar. Todos nós temos pecado. Todos nós pecamos um dia. Levanta, se limpa, se adorna, que a noiva está chegando e devemos estar prontos a Ele. Deixa o próprio Jesus ir no mais íntimo da tua alma
e revirar as gavetas do seu interior e fazer uma limpeza, uma faxina, passar uma água, lavar tudo. Tudo que você tem aprisionado, tem feito, guardado no canto mais escuro da tua alma. Toda essa imundície. Eu quero lhe pedir mais uma vez, quero que você volte aos caminhos do Senhor Jesus. E não deixe que essa morte de cruz tenha sido em vão. Porque Ele quer te abraçar. Jesus te ama. Como a palavra diz, Ele decidiu nos amar. É uma decisão. Ele decidiu perdoar os nossos pecados e levou sobre si todo esse pecado. Ele sabe quando você vai pecar. Ele sabe que você caiu. Ele sabe que você fez algo abominável aos olhos dele. Mas aquele que se arrepende com o coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Volte a estar volte a estar na presença do Senhor. Volte a estar na presença do Senhor. Deus não te rejeitou. É o diabo que anda soprando essas coisas no teu ouvido. Ele quer continuar nessa caminhada com você. Que através de você tem outras pessoas que vão ver que você estava caído, estava desmotivado, estava naquela depressão mais profunda e o próprio Deus te resgatou. E vão entender que Ele ainda faz nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos estar orando para que você entenda o sacrifício de Jesus e volte a congregar com Ele. Pai, aqui estamos, Senhor, nessa tarde mais uma vez, ó Deus, em conformidade com a Tua palavra, Deus, levando-os àqueles que necessitam um entendimento, um pouco do entendimento, Senhor, pois não somos nenhum estudioso da Bíblia, não somos nenhum teólogo, mas falar do amor de Cristo não precisa de teologia, não precisa de tanto saber. Eu poderia muito bem dizer o que o Senhor tem feito por mim, da onde o Senhor me tirou, da onde ninguém me viu, da onde eu estava jogado, quando eu estava sozinho, onde eu estava chorando, só o Senhor entendia. Então eu quero que aquelas pessoas que estão me vendo, Senhor, entenda que só o Senhor é capaz de tirar nós desse profundo abismo que estamos. Seja ela a depressão, seja ela da macumbaria, da feitiçaria, seja ela da onde for, só o Senhor é capaz de tirá-lo. E eu profetizo nessa tarde, Senhor, que esse mover, a partir de hoje, nessa tarde, para aqueles que estão nos vendo, o Senhor vai resgatar, vai limpar, adornar, para que a noiva venha fazer morada nessa pessoa. Oh, Jesus de Nazaré, faça morada nessa pessoa que está entendendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor abre portas, que só o Senhor fecha portas, só o Senhor tira a depressão e só o Senhor faz caminhar no caminho estreito que leva a Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Volte a congregar com o Senhor. Ele está te esperando.